Olá, bem-vindos a mais um episódio na Maca com a Ju. Hoje eu vou estar falando com a Gláucia Borges, fisioterapeuta neuropediátrica, que muitos de vocês já conhecem. Ela gravou várias aulas super importantes aqui no nosso canal do YouTube. Eu, se fosse você, ia lá e assistia cada uma delas. A Gláucia é proprietária da clínica Neuroenvolver, no Rio de Janeiro, e uma das grandes especialistas no Brasil sobre o desenvolvimento motor do bebê. E hoje nossa conversa vai ser exatamente sobre isso. Vamos saber tudo que precisa ser feito com um bebezinho. Seja bem-vinda, Gláucia. Obrigada, agradeço o convite. Obrigada por mais essa parceria, né? Depois das aulas, que ainda fazem sucesso, né? Muita gente ainda procura e vai assistir as aulas que a gente tem lá. Tem muita gente. Outro dia, a André estava me contando que entrou uma pessoa lá e começou a fazer maratona das aulas. Aí entra e faz maratona. Mas o legal das aulas é que a gente consegue fazer alguns cortes também pro Instagram. E as pessoas veem esses pedaços no Instagram, porque tem muita dúvida. Então, a gente consegue botar algumas pequenas dúvidas sendo tiradas ali pelo Instagram mesmo. E eu acho que a primeira aula foi a melhor de todas, assim, é meu orgulho. A primeira aula que todo mundo pergunta, fala, começa pela primeira aula, porque é a melhor de todas, que foi a do quadril, né? Do quadril. Desenvolvimento do quadril. Acho que, assim, foi a melhor. Todo mundo pergunta, fala, gente, vai assistir a primeira aula. E o desenvolvimento do quadril começa no útero. No útero, ainda do bebezinho lá, no barriga da mamãe, como ele fica posicionado dentro do útero, dentro da barriga da mãe, né? Vai interferir com toda a formação do quadril dele e do pós-nascimento, né? Como a gente vai posicionar, como ele fica, isso tudo interfere na formação do quadril. Não é só lá nos 9 meses que a gente começa a colocar a criança em pé, aí vai começar o desenvolvimento do quadril. Não, isso começa lá de trás, quando a gente começa a colocar o bebê de prono, começa a estimular a postura prono com mais extensão, prono com ele ainda mais fletido, lá no recém-nascido. Então, isso tudo vai desenvolvendo o quadril até a gente chegar nos 9 meses, que aí a gente precisa colocar esse bebê em pé, né? Então, é uma sequência. É uma sequência aí de desenvolvimento. Então, é muito importante. A criança, quando tá dentro do útero, ela tá com esse fletido assim, né? Vocês veem tudo... Né? Não tem nem espaço para se mexer. Todo Quanto grudadinho. maior, mais próximo do nascimento, menos espaço ele tem para se mover. Então, acaba que a movimentação fica mais em membro superior e tronco e menos quadril, né? Porque ele não tem mais espaço ali. Então, o quadril fica mais abduzido, mais abertinho e fletido. Então, quando ele sai do útero, ele tem aquela posição que a gente chama de flexão fisiológica, né? Porque ele tá todo encolhido, porque era como cabia dentro da barriga da mãe. E qual a importância dele ter dele estar durante os 9 meses de gestação? E o que influencia no quadril se ele nascer antes do tempo, com 25 semanas, 27 semanas? Então, a gente tem a movimentação voluntária do bebê, né, que a gente chama de GM, que é uma movimentação espontânea, que ela já inicia na barriga da mãe. Então, aquele movimento que a mãe sente, a gente não, porque eu ainda não tive neném, mas a mãe sente quando o bebê está se mexendo, já são os GMs. Então, quando ele nasce, ele continua fazendo esse GM. Dentro da barriga da mãe, conforme ele vai mexendo, ele sofre uma resistência da parede do útero. E essa resistência dá uma resposta para ele começa a organizar o sistema nervoso central dele. Começa uma poda neurológica por essa resistência da parede do útero. Quando o bebê nasce antes do tempo, ele perdeu esse tempo ali que ele estaria recebendo essa resistência, essa informação proprioceptiva. Então, aí nasce e vai para a UTI, né? O que acontece? A criança fica aquela toda extensão, né, toda largada, ela perde aquele padrão fisiológico, ela perde esse momento de propriocepção que ela teria no útero. Então, isso tudo vai mudar o tônus dessa criança, como ela vai desenvolver a musculatura, o posicionamento, tudo isso ela perdeu, né, esse período. Porque pelo GM, uma gestação completa são 40 semanas. Então, tudo que antes disso, ele perdeu esse período ali, que ele estaria recebendo esse input sensorial da parede uterina da mãe. Então, na UTI NEO, ele deixa de ganhar isso. Então, por isso que é importante, já desde a UTI, o posicionamento, como que vai posicionar o bebê dentro da incubadora,
levar ele mais para flexão. Eu sei que é difícil, né? Porque naquele momento ali a gente quer que a criança sobreviva. Sim. E aí tem acesso venoso, acesso profundo e catéter, enfim, tem vários acessos, mas sempre na medida do possível tentar trazer esse bebê mais para flexão, tirar daquele padrão de extensão, né? Que normalmente os bebês ficam na UTI, não. Entendi. Então tem muita influência esse padrão de movimento. Por isso que desde a UTI NEO é uma intervenção precoce. Então é muito importante ter essa intervenção precoce nos bebês. Isso, por isso que é importante já dentro da UTI NEO ter fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, que eles vão te orientar como posicionar melhor, porque tem criança que não fica dias, né? Tem paciente que ficou 2 anos dentro de uma UTI, né? Então, os 2 primeiros anos de vida dentro da UTI NEO, dentro da UTI. E aí, imagina, sem nenhuma estimulação, né? Então, é muito importante que tenha a equipe hospitalar seja preparada para atender esses bebês, né? E mesmo para crianças típicas, a gente existe essa importância também, né? Existe um atraso no desenvolvimento cognitivo e motor se a gente não fizer uma intervenção precoce no bebê prematuro? Não são todos que precisam de intervenção, mas é importante que façam uma avaliação para ter certeza que ele não vai precisar de intervenção, porque muitos conseguem se desenvolver. Mas se a gente espera para começar a intervenção, o motor e o cognitivo, eles caminham juntos. Então, o desenvolvimento cognitivo, ele vai porque o motor tá indo, entendeu? E uma coisa leva a outra. Então, se o bebê tem interesse em pegar esse copo, ele vai criar estratégias para poder chegar no copo. Se ele não tem como fazer isso motoramente, ele acaba perdendo interesse. Eu não vou conseguir. E aí, perde o interesse. Dali, ele não vai explorar outra coisa, que não vai explorar o ambiente dele, sabe? Então, acaba que um atraso vai levando ao outro. Não é só o atraso motor. O atraso motor, então, está diretamente ligado também ao atraso cognitivo para o bebê. Enrolei muito, mas era isso. Não enrolou, não. É porque vocês falam difícil às vezes. Eu tento não. Aí eu tento dar uma traduzida. Tá bom. Com essa voz linda que eu tô, gente, desculpa. Mas eu tento dar uma traduzida pro pessoal, porque às vezes é difícil mesmo, né? São muitos termos. E eu fico imaginando também uma mãe que tá vendo esse vídeo hoje, é uma mãe que de repente tá passando por essa situação agora. Então dúvida. É muita coisa que ela tá pensando na cabeça dela. Então acho que às vezes dá uma traduzida assim de uma forma que eu faço. Pode falar. Você fala direito, eu falo errado. Não, assim, eu acho que para as mães, que sempre chega no consultório, né? Eu sabia que alguma coisa não estava bem, mas o pediatra falou para esperar. Ou a família falou para esperar. Não, falaram que o vizinho era assim mesmo, que aí depois desenvolveu bem. Então, assim, se tá na dúvida, procura. Não sei, eu acho que tem alguma coisa que não tá caminhando. É melhor procurar um profissional, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional que possa fazer uma avaliação motor e tirar a sua dúvida, falar, não, realmente tá caminhando ou não, realmente aqui tem um atraso, mas é uma coisa pequena, se você fizer assim, estimular assim, assado, vai fluir, do que você ficar com essa pulguinha atrás da orelha, sabe? Porque muitas vezes depois se confirma que realmente tinha alguma coisa ali, entendeu? Não, eu também acho. Eu acho que esse é um trabalho que a gente até tá querendo fazer mais junto aos pediatras. Eu vou, inclusive, numa feira, um congresso de pediatria esse ano, 2024, tá, gente? Porque se você tá vendo em 2030... já passou. A gente vai no congresso de pediatria justamente para começar a mostrar produtos e coisas, porque a gente vê muitos fisioterapeutas já levam para UTI neonatal as faixas Nursing, para tentar gerar essa compressão abdominal. Essa informação proprioceptiva que ele perdeu ali do útero. Então, já estão levando. Então, acho que os pediatras estão começando a querer. Foi até um pedido da própria instituição que a gente fizesse parte do evento. É bom porque os médicos muitas vezes também não conhecem. Por exemplo, eu tenho uma paciente que eu indiquei o Teratogs. Ela não usava. E aí, quando ela começou a usar, a mãe falou, nossa, senti a diferença na hora. Melhorou o padrão de
postura, ela tá com mais extensão, melhorou o quadril e tal. E aí ela chegou no ortopedista e falou pra ele que depois do Teratogs mudou muito. Aí ele me ligou, me explica como é que funciona esse negócio do Teratog, porque ela falou que mudou muito. Eu quero saber o que mudou, o que aconteceu, porque ela não soube me explicar, ela só falou que melhorou. Aí eu falei, não, a ideia é levar um fortalecimento muscular, vai levar o alinhamento, então ganhar um fortalecimento dentro do alinhamento, e isso vai melhorar a função. Então, o que ela sentiu foi uma melhora no fortalecimento. Ele, entendi. Então, vale a pena. Eu falei, sim. Então, assim, às vezes os médicos não conhecem. E uma coisa que eu vejo também, que você até fez parte desse trabalho, porque assim, gente, quando eu resolvo trazer um produto novo, eu mando para algumas pessoas. E o Blue, eu mandei pra Glaucia ver se ela gostava do tênis. Tem 2 lá. Ela aprovou, achou legal e tal, que é uma possibilidade. Mas o que eu ia te falar é que eles também não sabem o pediatra, né? Porque lá fora a gente vê o pessoal usa órtese, começou a andar, tem uma pronação excessiva. Uma criança que também provavelmente nasceu de novo, gente. Não vem a palavra. Prematura. Agora eu já sei que é essa que ela esquece. Tô com dificuldade. A criança prematura já vai ter provavelmente algum tipo de hipotonia. Então, eles já vão com trabalho de fisioterapia, um acompanhamento maior do que é feito no Brasil. E isso é uma coisa que a gente precisa mudar aqui com o pediatra. Esse é meu sonho em 2024, essa é minha outra... Esse é meu sonho também. Esse também é uma outra meta, gente, 2024, assim, entendeu? Uma parceria maior com os pediatras pra gente fazer um acompanhamento mais de perto. Não só das crianças que já têm um sinal de risco, porque aí é até mais fácil, né? Sim, é fácil. Você já tem um sinal de risco, nasceu muito prematura, fazer uma cirurgia XYZ, então você já sabe que tem ali um fator de risco. Agora, tem muitas que não tem fator de risco nenhum, e quando você vê, tem um atraso e vai... Por exemplo, eu tenho uma criança que a mãe não tinha nada. Com 5 meses, teoricamente, não tinha nada. Eu falei, não, mas ele tem paralisia cerebral. Pode fazer a ressonância. E tinha, porque assim, ele tinha todos os sinais de lesão de neurônio motor e ele não teve nada. Então, assim... Ele não teve nada no nascimento, durante a gravidez? Parto tranquilo, parto sem alteração. Ele teve uma alteração genética na formação do cérebro. E aí, ele tem paralisia cerebral por conta dessa malformação cerebral. Mas não tinha nada que dissesse, olha, ele vai ter paralisia cerebral porque ele foi prematuro, Não, nada. Então, assim... E aí, foi chegar só com 5 meses. Só que eu tenho certeza que ele já tinha sinais muito antes disso. Então, talvez se tivesse um follow-up mais de perto, como tem na Austrália, como tem nos Estados Unidos, talvez chegasse antes, sabe? Do que depois, do que tão atrasado quanto acontece aqui. Tão atrasado não, tá melhorando. Tá melhorando muito, já foi bem pior, assim. Hoje já chega mais cedo. Teve uma época que 2 anos... As intervenções ainda estão demorando, mas eu acho que tá tendo uma abertura. Mas tá melhor. Eu acho que eu tô sentindo isso, o movimento de... A gente tá falando isso pra criança típica que não tem uma... A gente não consegue visualizar ali, não é tipo Estela. Estela teve uma intervenção precoce, com 3 meses já tava na intervenção. Porque assim, mas visualmente você sabia que era uma criança com necessidade. Tem os sinais de risco, né? Então, por exemplo, a mãe teve infecção na gestação, teve convulsão logo assim que nasceu, teve uma infecção logo assim que nasceu, nos primeiros dias de vida, porque a paralisia cerebral é uma lesão que ocorre no cérebro imaturo, lá no feto, até mais ou menos aí os 3 anos de vida. Então, qualquer injúria que acontece no cérebro nesse momento aí, ela vai ser paralisia cerebral por diferentes causas. Então, tem crianças que têm fatores de risco, prematuro, a mãe teve uma infecção, sei lá, por algum citalomegalovírus, ou alguma infecção mais grave, né? E aí já sabe que provavelmente vai evoluir para algum quadro. Então, você já fica com os olhos ali atentos naquela criança. Mas tem crianças que não têm nada disso, mas tem um fator genético. E aí você não sabe, você só vai saber quando os sinais começarem a aparecer. Porque você não vai sair investigando, fazendo teste genético em todas as crianças, né? Mas a gente tá falando até por uma questão, atraso. Uma paralisia cerebral, que é algo um pouco mais... grave. Até um atraso no desenvolvimento motor, a gente não presta tanta atenção. A Laura, a minha filha, Laura, ela com 5 meses, ela não rolava. Já era pra estar rolando, né?
Ela, 5, 6 meses, no começo não tava rolando. Casa de gente. Aí eu mandei vídeo pra todo mundo, levei um monte de esporro. Juliana, você não bota essa criança no chão, ela fica no colo o dia inteiro. Você quer que ela aprenda o quê na vida? Aí eu... Mas eu tenho uma visão. Eu olhei e falei, tá bom. Aí, mas foi muito rápido. Em um mês a gente reverteu o quadro. Botou um Teratogs nela, me ensinaram o que era pra fazer. A gente começou a fazer os exercícios e a gente reverteu. E hoje é a mais sapeca de todas. Quando é um atraso, assim, você vê que tem um atraso. Mas os pais não sabem. Então, esse atraso da Laura de não rolar com 6 meses, se é um pai que não sabe, é normal, vai deixar. Daqui a pouco... aí ouve de todo mundo, é assim mesmo, fulano também só foi rolar com, sei lá, 1 ano, mentira. Vai atrasando todos esses outros porque desenvolvimentos. Um marco motor leva ao outro. Sim. Então, se eu atrasei, tanto que pelas novas, como é que chama, gente? Do desenvolvimento motor, esqueci da CDC. A CDC fez uma atualização dos marcos motores. E aí, pela orientação deles, se tem um marco atrasado, você vai investigar mais. Não vai esperar ter 2, 3, 4, 5. Sim. Entendeu? Então, se tem um marco, vamos procurar. Vamos investigar, porque às vezes é um estímulo que tá faltando. Pequeno, que aí 1, 2 meses... Às vezes você nem precisa intervir. Você só fala pro pai, a gente precisa estimular assim, assim, assim. Rolar, por exemplo, com 3 meses tem que estar controlando a cabeça. De prono, conseguir levantar. E manter ali a cabeça com o apoio do antebraço. Então, controle... Assim ou assim? Não, assim. 3 meses é assim. Então, 3 meses tem que estar assim, gente. Aí, com 5 já vem pra cá. 4 para 5 já tá aqui. E aí, ele já faz esse encaixe aqui do queixo. Que antes ele fica mais assim, né? Não tem essa musculatura aqui flexora. Ainda não tá tão ativo. Então, ele faz o chin tuck, que é esse encaixe aqui do queixo. É como se fizesse assim. E aí, ele consegue ver os brinquedos que estão aqui embaixo. Tá. Entendeu? Então, fica mais fácil pra ele pegar aqui, levar, levantar, explorar. Bati no microfone. E aí, depois, ele tem que sentar por volta dos 5 meses com apoio, por volta dos 6 já sem apoio. Mas aí tem a questão da janela. Quando que rola? 3 para 4, 6. Muito atrasada, Laura. Em bloco, né? Então, joga a cabeça, caiu, meio que acidental. Aí, de 5 para 6 já é uma coisa mais constituída. Tipo assim, eu tô querendo fazer isso. Então, 3 meses, controla a cabeça. 5 meses... Apoio assim? Isso, e já senta com apoio na frente. E já senta com apoio na frente. Um anelzinho das pernas e bota a mãozinha lá na frente. Fica meio caidinha assim pra sair, mas já consegue ficar. Entre 4 e 5 meses tem que estar rolando sem querer, mas querendo. Querendo, isso, já tem que conseguir. 6 meses. Sentados. Sem nada. Sem nada não, mas ele já consegue ficar uns segundinhos e aí vai, corre e segura. Sabe? Não dá pra você largar ele lá sentado e ir na cozinha. Mas ele já consegue ficar um pouquinho. Então, vocês estão vendo que, olha, a Laura, ela tava com 5 para 6 e não rolava. Ela deveria ter rolado de 4 para 5. Então, a gente tava 1 mês e pouquinho atrasado. Em 1 mês, a gente reverteu e não teve problema nenhum. E aí, a gente escuta muito, né? É o tempo da criança. Tempo da criança, vírgula, tá? Porque tem a janela de desenvolvimento que a gente espera que determinados marcos motores sejam alcançados. E aí, geralmente, a gente sempre fala, os livros, né? Eles trazem blocos de 3 meses. Então, de 0 a 3 meses, o que a gente espera. De 3 a 6, o que a gente espera. De 6 a 9. Então, assim, ela tem esse período ali para atingir os marcos. Passou muito... Não é o tempo dela, a gente tem que ver o que está acontecendo. Por que não atingiu? Né? E segundo a CDC agora, um marco não foi atingido, vamos procurar por quê. Tá certo que eles atrasaram os marcos, né, gente? Todos. Eles deram uma atrasadinha. Eles viram que as crianças não estão acompanhando o que era antes. Tanto que posso estar desatualizada aqui o que eu falei. Porque eles deram uma atrasada. Mas eles que estão errados. Porque eles viram que as crianças hoje não estão se desenvolvendo na mesma velocidade que a gente, por exemplo, sabe? Então, eles começaram a atualizar esses marcos motores e dar uma folga maior, assim. Então, é a mesma coisa do colégio. Antes a média era 7, como todo mundo estava reprovando, baixaram a média para 6. Para poder ver se aí a criança... Mas, ao mesmo tempo, eles vieram com essa. Atrasou um, já tem que procurar. Mas também eles aumentaram essa folga, sabe? Digamos assim. Então, eles
eles disseram isso, assim, que as crianças estão demorando mais a alcançar, muito provavelmente porque não estão sendo tão estimuladas quanto eram antes. Então, hoje a gente tem crianças que ficam muito tempo no colo, muito tempo no carrinho, muito tempo no bebê conforto, muito tempo na cadeira. Tem 250 mil cadeirinhas, né, gente? Tem. Não sei pra que aquilo, mas tem 250 mil. Tem cadeirinha que reclina, tem cadeirinha que treme, que balança. E aí a criança fica ali parada, presa, né? Então, como que ela vai se desenvolver se ela não pode experimentar, né? Se mover e experimentar o corpo dela. Então, são crianças que ficam o tempo todo presas. Hoje, imagina, falar pra mãe que tem que botar no chão, tem mãe que quase pira. Como assim vai botar no chão? Você vai botar um lençolzinho, mas pode botar no chão. Não precisa ser no chão duro, mas pode botar, entendeu? Então, assim, a criança precisa disso. Ela não precisa ficar contida o tempo todo. Ela tem que ter a oportunidade de tentar se mexer sozinha. E hoje a gente tem, aí 3 meses, bota a criança dentro daqueles bumbos ou cadeirinhas do tipo. Criança com 3 meses não senta, gente. Por que vai botar na cadeirinha que senta? Não faz sentido nenhum. Criança de 3 meses, ela tem que estar de prono. Bota a criança de prono lá no chão e deixa ela, que ela vai conseguir começar a explorar, sabe? Então eu vejo muitas crianças muito contidas hoje. Gente, esse corte vai ficar maravilhoso. Vai ficar muito bom esse corte. Tem a síndrome do bebê contido, que eles falam agora, né? Justamente por isso. Aí aumentou o índice de plagiocefalia, que é a criança com a cabeça achatada. Aumentou o torcicolo congênito. Então, aumentou todas essas questões atrás por conta desse bebê que está o tempo todo contido dentro de algum container. Container babies, que eles chamam. Que estão dentro. Verdade. Assim, eu não tô tirando o meu. Eu errei com a Laura. Ela ficava um pouco no chão. Não tem esses bandos de cadeirinha, eu nunca tive. Mas é que tinha um outro filho, então eu tinha que estar andando com a Catarina. Então a Laura ficava no colo para eu poder fazer as coisas com a Catarina e não deixava tanto no chão. No chão. Então, isso atrasou a Laura, mas isso é interessante dos pais estarem vendo. Esse vai ser um corte maravilhoso de, né, botar o pessoal pra botar a criança no chão, que realmente a gente deixa elas mais no colo, porque é mais cômodo, a gente tem medo. Canguru. Um excesso canguru. de medo que a gente tem. Pra que canguru na vida da criança? Não entendo pra que canguru. O canguru é o do colinho? É, aquele que fica tipo uma mochila. Aham. Aí o que acontece? Mas não é só pra ir pro shopping? Então, isso? se for pra ir, foi o que eu falo com os pais lá do consultório. Se você vai usar pontualmente, porque você tem que ir em algum lugar com a criança, aí eu preciso ir no mercado e é mais fácil se eu botar aqui. Eu vou, sei lá, vou fazer turismo e é mais fácil andar no parque, lá na Disney, com ele aqui no canguru. Ok, o negócio é que tem gente que fica o dia inteiro com a criança aqui presa no canguru, porque aí consegue lavar a louça, a criança tá presa aqui. Não, gente. Aí não dá, entendeu? Então, assim, é pra usar pontual. Então, assim, pontualmente, você pode colocar o bebê no canguru, mas você não pode deixar ela horas ali. Ela precisa ir pro chão. O tempo que ela fica livre tem que ser muito maior do que do tempo que ela fica presa, né? Então, assim, que ela fica no colo, enfim, vários Porque tipos senão ela não vai explorar o mundo, ela não vai ter esse desenvolvimento motor que tem nesses marcos motores e não vai ter o desenvolvimento cognitivo também. E aí a gente tem que pensar até na escrita, né? Porque quando a criança começa as teóricas, que sabe, mas o prono, ela começa a apoiar a mão, ela começa a formar o arco da mão. Então, por isso que é tão importante a criança fazer o apoio, fazer 4 apoios. Por mais que tenha saído da CDC, tirou o engatinhar como marco motor, né? Tirou? Tirou. Engatinhar hoje não é mais uma exigência. Como não? Mas e a formação do quadril ali? Porque eles dizem o seguinte, que muitas crianças não engatinham. Hoje em dia, muitas crianças não engatinham ou engatinham por 2 dias e daí já seguem. Não ficam ali engatinhando. Então, o que eles dizem é que se a criança substitui o engatinhar por escalar no móvel, escalar numa escada que tem em casa, ela vai fazer os mesmos movimentos, vai fortalecer os mesmos músculos do que se ela estiver engatinhando. Então, se ela substituiu o engatinhar, tudo bem. O meu problema é se ela não engatinha e fica parada. Entendeu? Mas, realmente, se você sobe uma escada, você tá engatinhando subindo a escada. Uma escada. Não deixou de ser engatinhar. Exatamente. Mas tem criança que não engatinha, mas escala a escada. O problema disso sobe vai ser sofá. misleading, vai enganar, dizendo que a pessoa, entendeu? Porque você não vai prestar atenção se tá subindo o sofá ou subindo uma escada. É o mesmo movimento do engatinhar.
as pessoas vão achar que não precisa mais fazer esse movimento. Não é que não precisa o movimento, é que tem outras formas. Mas as pessoas não vão entender isso. E aí eu acho que é aí que tá o problema. Que aí muita gente fala, mas ele não pode tirar o engatinhar. Não é que ele tirou o engatinhar. Ele diz que pode não engatinhar, mas ela vai fazer outras coisas que vão substituir essa movimentação. Então, mas assim, as pessoas não vão. As pessoas vão entender que não precisa mais engatinhar, não precisa mais subir nada. E aí, que esse a criança marco... ficar sentada ali, tá bom. Tá bom. Mas não é isso que eles querem trazer, sabe? E aí tem toda a questão da formação da mão, para transferência. Quando a criança leva a mão apoia numa mão para levar a outra, ela muda a distribuição do peso na mãozinha, então isso vai ajudando a formar a musculatura da mão, que vai ajudar lá na escrita. Por isso que as TOs também entraram ainda com mais força nesse. Como não vai engatinhar? Porque elas precisam disso para formar esse arco da mão que a gente tem e aí aprender ali a escrever melhor, sabe? Então, o prono atrasa tudo até lá da escrita da criança lá na frente. Eu costumo direcionar muitos pais de mães de bebezinhos para a Gláucia por isso, porque ela tem todo esse conhecimento desses marcos e como interferir em cada momento. E é importante a gente prestar atenção tanto para crianças atípicas quanto para crianças típicas, que você precisa ver esses marcos. E se tem algum pequeno atraso, a gente já vai ser rápido, é o que ela estava falando. Não necessariamente seu filho uma criança típica vai ficar na fisioterapia. A Laura não ficou na fisioterapia. Não necessariamente ela vai precisar do acompanhamento ali. Eu fui numa sessão, me ensinaram o que era para fazer, Ju, é assim, direciona ela assim, baseado nos cursos até da Billy, do Regras de Ouro, como é que era para eu fazer. Eu vi o curso também, fui lá, papum, e já organizei em um mês, a gente resolveu o problema de uma criança típica. Uma criança típica, quanto antes... Não vai demorar mais, isso. Melhor. Porque ela já vai demorar mais para conseguir esse aprendizado, né? Ela tem outras desvantagens. Então, ela precisa mais rapidamente ser assistida, digamos assim. E a outra coisa que é importante dos marcos motores também é a qualidade, né? Porque muita gente fala, ela tá sentada. Mas aí ela senta sozinha. Aí você vai ver a criança senta com uma retro, uma hipercifose, toda desmonta tudo e fala, mas ela tá sentada. Mas qual a qualidade desse sentar, sabe? Então, aí vai ver, ela atrasou lá atrás algum outro marco motor que impactou na forma que ela senta. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso que a avaliação clínica, né, ela é importante. Porque a gente vai avaliar não só se o marco está ali, como ele está. Qual a qualidade desse marco motor. Como que ele faz isso. Será que ele está compensando? Entende? Então, porque ela teve algum marco atrasado no início, ela tá sentando errada, então ela não tá ativando o abdominal, então ela não tá com o posicionamento correto, que pode interferir numa escápula e vai interferir também de novo na escrita no futuro. Então, por exemplo, se ela não ficou de prono o suficiente, né? Então ela não fez a postura de prono, demorou para fazer o apoio em mãos, não ficou muito em 4 apoios, e aí já foi logo sentando, já sentou. E aí, quando tu vai ver, ela tá sentada, mas tá sentada desse jeito, porque ela não fortaleceu a musculatura. Ela não preparou a musculatura dela para aquele momento, para aquela habilidade. Não foi, como eu digo, o desenvolvimento motor é uma escadinha, uma coisa vai levando a outra. Se atrasou aqui embaixo, ela até conseguiu sentar lá em cima por conta própria. Mas qual a qualidade disso, entendeu? Entendi. Então, ela não tem força suficiente, talvez, para manter uma extensão de tronco, para manter uma ativação abdominal, entendeu? E como é que isso pode interferir no futuro para essa criança? Assim, a gente pode recuperar tudo isso. Claro. Eu tenho como recuperar. Sim. De uma criança típica, a gente tem como recuperar. Da criança atípica, a gente também vai ganhar muito. Muito provavelmente, ela não vai ficar igual a uma criança com desenvolvimento motor típico. Porque ela tem outras questões associadas. Tá. Mas a atípica, ela vai ser estimulada, vai desenvolver, acabou, vai resolver. E a atípica, a gente consegue construir? A gente vai construindo, mas esse caminhar é um pouquinho mais lento. Então, você vai exigir mais tempo, mais terapia, mais exercícios em casa, um posicionamento melhor. Vai ser uma coisa mais devagar e mais ajustada, digamos assim. Mas a importância desse
dessa interferência logo na intervenção precoce, logo no início dessa criança, vamos para atípica mesmo, ela vai conseguir ganhar mais marcos do que uma criança que não teve uma intervenção precoce. Tudo depende também da lesão, né? Então, por exemplo, se uma criança nível 5, por mais que ela tenha começado lá no início, pode ser que ela não atinja todos os marcos. Tudo bem, mas ela vai ter mais ganhos do que uma criança que não teve uma intervenção. O impacto motor vai ser o prognóstico, né? Uhum. É um pouco melhor se a gente faz a intervenção precoce, se a gente faz a estimulação, se a família faz os exercícios em casa. Então, a evolução dela vai ser melhor. A melhor palavra é essa. A evolução dela vai ser melhor e o desenvolvimento dela vai ser melhor. Uhum. Entende? Do que aquela criança que ficou esperando. Porque aí vai vir o quê? Deformidade, vai vir encurtamento muscular. Porque o bebê, ele não nasce com encurtamento, ele não nasce com nenhuma deformidade, independente do diagnóstico. Ele nasce bonitinho como o típico. Igualzinho. Você olha o neném, você fala que não tem nada. Ele não tem encurtamento. Ele não tem nenhuma deformidade. Isso vai vindo com o tempo, porque foi mal posturado, porque não conseguiu ativar a musculatura, não foi estimulado, né, as posturas ideais, dar o melhor alinhamento possível, e aí vai acumulando, e aí vem o encurtamento, vem a deformidade, vai vindo as outras questões. Não sei se eu fui clara. Foi. Vamos lá, vamos ser um pouquinho mais específicos nisso. Porque a Billy diz que até os 3 anos são as idades ouro de intervenção. Que se a gente fizer intervenção até os 3 anos e quanto antes começar essa intervenção, melhor vai ser para o desenvolvimento da criança após os 3, 4, 5, 6 anos de idade. Então, você pode explicar mais um pouquinho por que até os 3 anos é esse golden, idade ouro para intervenção? Primeiro, por conta da neuroplasticidade. Então, os primeiros anos de vida, a neuroplasticidade está muito mais ativa, então é muito mais fácil para a criança aprender. E ela está aprendendo os movimentos. Então, se eu já atuo ali ensinando o movimento da maneira mais adequada possível, ela não vai aprender a fazer, digamos assim, torta, digamos assim, mal posturada, sabe? Então, digamos que eu tenho um bebê que lá com 3 meses ele já tem uma tendência a inclinar para a direita. Tá. Aí, então eu tô tortinha para a direita. Aí eu deixei, larguei para lá. Tem uma inclinação, mas tudo bem. E vou deixando aquela inclinação ali. E ele vai aprender a sentar assim. Ele vai aprender a ficar em pé assim. Ele vai começar a andar assim. Quando chegar com 4 anos, já é uma escoliose estrutural. Sim. Se lá atrás, quando eu vi que ele tinha só uma tendência, mas não era uma fixação, e lá atrás eu começo a usar um teratogas, começo a fazer um trabalho de fortalecimento, penso no alinhamento, como ele fica posicionado em casa, como a mãe vai estimular ele em casa, como a mãe carrega, como a mãe bota no colo, como a mãe troca a fralda, se o estímulo tá aqui ou tá aqui, se ela troca. E aí eu começo a alinhar ele, isso vai... Entende? Por isso que ela diz que aí ele aprendeu, o aprendizado motor dele, ele aprendeu aquela habilidade torto. Então, como que eu vou alinhar ele depois que ele já tá com 4 anos? Que já consegue? Já tá colocado. O mapa motor dele já tá esse, entendeu? Então, assim, ele recalcular a rota é mais difícil lá na frente. Entendeu? Porque tá muito longe já do destino Então, dele. a gente tem que calcular a rota correta. O mais correto possível. Desde o início. Desde o início. Posicionando desde o início essa criança corretamente para que ela faça os movimentos corretos desde bebê. Isso. E aí, é um outro problema, E a gente vê muito hoje criança com uma escoliose estrutural com 4 anos de idade porque não teve posicionamento desde lá bebezinho. atrás. E às vezes é uma questão visual, que não procurou um oftalmo e não colocou um óculos. E aí ele tem uma melhor campo visual e ele enxerga melhor assim, então ele fica assim. Talvez se tivesse usado um óculos lá atrás, ele já teria alinhado e ele teria aprendido, entende? Então assim, ele foi montando a casinha dele, a estrutura da casa já tá torta. Então para eu vir consertar a casa, para a casa alinhar, é mais difícil quando a casa já tá pronta. Entende? Entendo, eu concordo plenamente. Eu tava até pensando assim, na brincadeira. Como vai brincar? Seu filho
sempre pega com a mão direita Aham. o brinquedo, você tem que jogar pro lado esquerdo pra ele começar a brincar com o lado esquerdo. Aí fala assim, mas Pra ele vai ativar. ser destro. Gente, daí? Mas bebê aí não você- vai ser destro nada. Não? Não, só vai descobrir lá por volta dos 6 anos. Ah, é? Não, bebê não é nada. Ele tem que usar as duas mãos da mesma forma. Ah, Se tiver uma preferência, a gente tem que estimular para ele conseguir aprender com as duas. Depois, ele só vai definir que ele é destro ou canhoto por volta lá dos 5, 6 anos. então tá. Então, tem que ser com as duas Tem que sempre. ser com as Não duas. só por causa do posicionamento. Porque, tipo, a gente não sabe. Lógico que assim, hoje as crianças acho que já começam a escrever na escola, acho que mais cedo, né? do que 4, 5 anos. então já começa a ver aí uma preferência. Então, talvez hoje estabeleça um pouco antes. Mas é nessa forma, mais ou menos nessa faixa. Não vai Até ser os 4 anos, gente, tem que ser os dois braços Não vai o tempo ser inteiro. com 3 meses que ele vai dizer, com 5 meses que ele vai dizer que ele é canhoto destro. Não vai. Então, assim, o bebê, ele não é canhoto, ele não é destro. Ele é ambidestro. Ele tem que usar as duas. Então, até os 2 anos, vamos estimular até os 3, os dois braços. Os dois braços. Pra ele poder mexer em tudo com os dois e Isso. justamente não ter essas Que aí vai predileções compensando. que podem levar a alguma deformidade óssea futura. Então é isso, é a história do seu corpo vai determinar. É que a Billy fala, né? A história de uso. É a história de uso, desde bebezinho. Desde bebê. E você hoje, você tá recebendo muitos... Você trabalha mais com bebês ou com crianças mais velhas? Os bebês crescem, né? Então, assim... Ai, jura? Uma Eu pena. tenho- Isso é ruim. Eu tenho os bebês que estão comigo há muito tempo. Então, assim, tem os bebês que já estão grandes, mas eu tenho também os bebezinhos. Então, assim, é meio a meio. Assim. E assim, são bebês típicos ou atípicos hoje? O típico é rápido, né? Ele vem, tipo, dei alta uma ontem. Então, mas você tem recebido rápido, muito sim. típico, né? Sim, aí ele vem, é um atraso leve, a gente estimula, vai embora. Bateu as asas. E você fala que seu sonho é esse trabalho, essa parceria com os pediatras. Para os pediatras já mandarem logo. Fazer um acompanhamento mais de perto, sabe? Com o pediatra e a gente. Pra gente... Que nem tem na Austrália, tem nos Estados Unidos, que é um follow-up mais de pertinho. E o que você acha que para um bebê típico, o pediatra deveria prestar atenção nesse bebê assim que nasceu com 3 meses, 4 meses, para perguntar para o pai para saber se direcionaria para o fisioterapeuta? Não, assim, os pediatras, eles fazem o acompanhamento, né, dos marcos motores. Mas o que eu sinto é que, às vezes, eles preferem esperar um pouquinho, sabe? Não, vamos esperar mais um pouquinho, dar mais uma chance. Eu acho que esse aqui é o perigo, sabe? Então, assim... Não espera. Não espera. Tô na dúvida, alguma coisa aqui não tá indo bem. Encaminha. É melhor, sabe? Better safe than sorry, sabe? Melhor ter certeza que tá tudo bem. Melhor prevenir do que remediar. Então, assim que o pediatra Ele assim, percebeu que alguma coisa... Ou ele suspeita, tá na dúvida. Talvez sim, talvez não. Gente, encaminha. Fiz o TO para fazer a avaliação, um rastreio mais detalhado desse desenvolvimento motor. desse bebê. E para resolver rápido, é a melhor coisa. Que é mais rápido. E então eu queria saber também como é que é a sua abordagem terapêutica com os bebês. Então vamos lá. Chegou um bebê, vamos fazer uma abordagem pro típico e pro atípico, é igual? A princípio é igual. A avaliação. A avaliação é igual. Então, como é que funciona? Eu vou chegar lá com minha filha atípica ou típica e como é que funciona essa abordagem terapêutica que você acha importante? A primeira coisa é a avaliação. E aí, dependendo da idade do bebê, eu vou usar uma avaliação ou outra, né? Então, por exemplo, um bebê até os 5 meses, eu uso o GM, que é essa avaliação da movimentação espontânea do bebê. E aí, eu entro... Até os 3 meses, só o GM. Daí, eu começo a associar o GM com a Alberta. E aí, eu faço um acompanhamento do desenvolvimento dele. Mas eu acho que mais importante, assim, eu sempre falo, até falo no Instagram, que eu não uso escala na primeira avaliação. Porque eu acho que a primeira avaliação, você tem que acolher a família. Então, a família tá ali cheia de dúvidas, super ansiosa. Então, acho que a primeira parte é essa. Então, se a gente entendeu qual é o anseio dessa família, qual a dúvida, o que tá afligindo, e a partir daí a gente vai fazer a avaliação. O GM e a Alberta são testes rápidos, a gente consegue aplicar ali. Uma criança maior, não. Então, assim, uma criança maior que a gente vai aplicar outros testes, a gente vai deixar para depois. Mas um bebê,
Alberto, a gente vai avaliar ele sentado de pronto supino, que é o que a gente já vai fazer mesmo para avaliar. Então, você já consegue usar dentro da sua avaliação. Então, minha avaliação é sempre assim. A primeira parte, conversa com a família. Então, conversei, a família falou tudo, com calma, zero pressa. Minhas avaliações demoram. Então, assim, hoje eu marco pelo menos 2 horas e meia para a avaliação. Porque aí a família, eu não tenho pressa, porque isso era uma coisa que me incomodava quando eu tinha menos tempo de avaliação. Eu tinha que correr com a informação e às vezes a família quer falar. Então, assim, hoje eu entendo isso, sabe? Principalmente do bebê. Que a família tá muito mexida, ansiosa. O que vai ser? O que é? O que vai acontecer? Será que ele tem isso? Será que ele tem aquilo? Será que vai andar? Será que vai sentar? Então, são muitas dúvidas ali naquele momento. E aí, depois eu faço a avaliação. Então, assim, no bebê a gente vai avaliar os marcos motores, óbvio. Vai avaliar a qualidade desses marcos motores. E o GM também é um teste muito rápido, né? Então, assim, você bota o bebê de supino e observa a movimentação espontânea sem falar com o bebê por 1 minuto. E aí você já consegue observar e tirar algumas conclusões do que você observa. É só 1 minuto? De 1 a 2 2 Mas e por quê? Mas aí não tem uma preparação antes do bebê? Não, nada. Você tava no meu colo, ele só não pode estar com fome, com sono, chorando. Se ele estiver num estado de alerta, tranquilo, pode colocar. Não pode estar com chupeta, nada disso. E aí você coloca ele em supino. Ideal que seja numa superfície lisa, né? Sem estampa, porque aí você se confunde com aquele monte de bichinho. Então, ideal que seja uma superfície lisa. E aí, normalmente, eu filmo, e aí filmo o bebê por 1 minuto, 1 minuto e meio, e aí ver como ele se movimenta. E aí, dependendo do padrão de movimentação que a gente observa, a gente já vai ter algumas suspeitas. Então, assim, é uma coisa mais rápida. Teoricamente, você quer que pelo menos ele mexa um pouquinho o braço, né? Tudo. Então, o GM, em tese, o bebê, o GM, né? É uma movimentação no corpo inteiro. Então, o bebê ele tem que mexer o braço, a perna, a cabeça. Então, uma movimentação, a gente espera uma movimentação fluida, variada, que ele não pare, então contínua, que ele mude velocidade, ritmo, frequência, mas que ele passe o tempo todo mexendo todo o corpo, faz uma minhoquinha na coluna. Então, o bebê ele tá sempre nessa movimentação. Isso dos 3 meses, 3, 5 meses. É porque depois ele vai refinando. Então, vai ficando diminuindo, digamos assim. E aí vira só um fidget, que é só como se fosse um tremorzinho. Que aí é mais direcionado a punho, tornozelo. Vai refinando, porque ele vai ganhando movimentação voluntária. E aí o GM vai diminuindo. Então o GM vai ficando pequeno, 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 até que ele some. Entende? E aí a ausência do fidget é preditivo de paralisia cerebral. Então, assim, se a criança... O que é fidget de novo? É tipo um tremorzinho que dá em punho, tornozelo. Não é bem um tremor, mas é que só vendo o bebê mesmo. Ele faz um circularzinho, assim, no tornozelo e no punho. E isso é o fidget. Se ele não tem fidget, ele com certeza tem paralisia cerebral. Entendi. Não tem dúvidas. Entendeu? Então, isso é uma questão. Então, isso é por volta dos 3 meses que começa a surgir o fidget. Então, ele tem de 3 a 5 meses para o fidget aparecer. Então, se ele não tem fidget, eu posso dizer com certeza, de 3 a 5 meses, veja bem, que ele tem paralisia cerebral. E tem como a gente reverter essas possíveis dificuldades que um bebê de paralisia cerebral vai ter se eu pegar tão cedinho assim? Tem estudos que dizem que do próprio GM, né? Então, tem um estudo especificamente do GM que diz que se a gente estimula o GM na idade adequada, a criança consegue aprender essa movimentação e aí ela consegue se desenvolver melhor e mais próximo do típico. Mas eu ainda não vi tanto assim, sabe? Então, assim, eu acho que a gente consegue sim estimular e melhorar o prognóstico dessa criança. Mas eu tenho um pouco de receio de falar que a criança vai ficar típica, porque isso vai depender de outros fatores, sabe? Então, qual o tamanho da lesão, se tem outra comorbidade, se a criança tem convulsão, se a convulsão é controlada, ou se é uma convulsão que a gente não consegue... Porque tem criança que toma um monte de remédio e a gente não consegue controlar a crise convulsiva. Sim. Então, é como se ela estivesse o tempo todo relesionando o cérebro, digamos assim. Então, todos esses fatores vão interferir no desenvolvimento da criança. Então, eu tenho um pouco de receio. Tipo, esse estudo, ele diz que se a gente ensina o GM, a criança vai se desenvolver melhor. Mas
eu tenho um pouco de receio de falar isso, porque tem outros fatores ali. Tem outros fatores. A gente Mesmo melhora o sem prognóstico. todos esses fatores, né? Vamos supor que seja uma criança que não tenha todos esses fatores. Aí ainda vai entrar o fator pai e mãe. Quanto que o pai e mãe também vão se envolver e vão estimular também ali, né? Às vezes não é nada... Não é uma coisa só do fisioterapeuta. E da criança, né? Porque eu sempre falo isso pros pais, eu dependo da resposta da criança. A gente oferece o máximo que a gente pode, os pais oferecem, e a gente tem que ver o que a criança vai responder. Então, a gente depende sempre da resposta do bebê. Então, tanto que a gente vai estimular, o quanto que a gente vai evoluir nessa estimulação, vai depender muito da resposta que o bebê vai dando pra gente, sabe? Então, tem bebê que dá a resposta mais rápida, aí a gente pode adiantar mais. Tem bebê que demora um pouquinho mais, e aí a gente tem que ser... É muito comum, assim, bebê de UTI ser muito sensível, digamos assim. Então, assim, tem sensibilidade ao toque, a gente não consegue tocar na criança, a criança chora muito, a luz incomoda, sabe? Então, assim, tem bebê que eu tenho que atender no escuro, o máximo de silêncio possível. O toque é um toque mais preciso, eu não posso ficar trocando a mão de lugar o tempo todo. Tem que mexer sempre muito devagar. Então, o movimento incomoda, então ele chora, entende? Então, assim, tudo isso a gente vai ter que ir adaptando para a criança e se acostumando, sabe? Porque às vezes o toque já incomoda, porque ele vem de um ambiente muito invasivo, né? Então, assim, ele já foi furado, ele já foi, enfim, vários exames, vários acessos. Então, o toque já meio que assusta, digamos assim, né? O barulho, a luz, o TI fica aquela luz o tempo todo. Então, assim, isso tudo já aumenta a sensibilidade da criança, sabe? Do bebê. Então, às vezes, a gente tem que organizar isso para ele conseguir aceitar o estímulo, sabe? Essa parte sensorial para ele conseguir aceitar o estímulo motor que a gente quer oferecer. Então, tem que ser... Eu acho o bebê é muito devagar. É tudo muito calmo. O que eu acho interessante nessa nossa conversa, que eu fico pensando, é que, assim, você está numa grande cidade. Você está no Rio e as pessoas têm acesso a você. Então, se eu tiver uma filha hoje que sai de uma UTI neonatal, eu sei que eu tenho profissional que vai saber tocar no meu bebê. E como é que a gente... Mas no interior a gente tem muita dificuldade em relação a isso. Eu não vejo profissionais tão especializados assim no trabalho com bebê. Hoje, para o profissional saber um pouco mais, o que você aconselharia que ele faça de cursos para poder se especializar um pouco mais no trabalho com o bebê? Com bebês, eu acho que, assim, primeiro é fazer o curso do GM, que, assim, por mais que seja um curso de avaliação, ele te abre a mente, assim, em relação não só à avaliação, mas como abordar esse bebê, como você vai estimular esse bebê. Então, o GM eu acho que é um curso básico, assim, para quem quer atender. É um curso que tem um custo, não é barato, porém, depois que você faz o curso, ele se torna um método barato, porque você não tem custo, você não tem que comprar um kit, por exemplo, para usar o GM, entendeu? Você só precisa do seu olho. Então, assim, vira uma coisa depois do treinamento mais em conta, digamos assim. Você não tem que comprar avaliação, ficha de avaliação, não precisa comprar nada disso, como é o caso da Bailey, por exemplo. Então, acho que o GM bem importante. Mas o Bailey, você acha que também é importante? Se puder fazer esse investimento, é um diferencial, né? Sim, mas eu confesso que para bebê muito pequeno eu não aplico. Eu acho que o GM e a Alberta... Você aplica para bebê que dá... Um pouco mais velhos, assim, por volta dos 6 meses. Mas é um bebezinho. E você tá contando com idade... Eu esqueci o nome da palavra. Corrigida. Corrigida ou não? Quando você fala 6 meses. Depende, né? Depende da criança. Então, assim, por exemplo, o Bailey eu seguro mais, porque é um teste longo, as crianças ficam mais cansadas. Ou então eu só aplico a parte motora, porque o Bailey tem várias partes, né? Então, tem a cognitiva, a linguagem, comunicação expressiva, comunicação receptiva, social. Então, tem várias etapas ali. Então, às vezes eu pego só o motor e faço só do motor, entende? Que aí para encurtar ali a avaliação. Eu acho que o GM e a Alberta, ela já te dá muita informação, sabe? Mais a sua avaliação clínica. Para depois você pensar no Bailey. Mas essa coisa do tocar também, eu vejo uma diferença na forma que você fala. Da forma que eu vejo outros profissionais falando sobre fisioterapia.
Eu acho Porque que é um o pouco seu, do RTA também. Quando você fala do tocar o bebê, a gente primeiro que vê um brilho no seu olhar. Eu amo. E uma doçura diferente da fisioterapia. Assim, que eu tô falando de sensação que deu, entendeu? E eu acho que pro profissional trabalhar nessa área precisa, pelo menos, aprender esse toque também. Como é que a gente aprende? Eu fico pensando. Eu sei que vem de dentro, que, assim, mas eu ao acho mesmo que eu já tempo fiz- você tem que aprender o mexer, né? Eu acho que eu já fiz tanto curso que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade pra saber o que eu tô usando. Todo, né? Porque já fiz. Quer dizer, eu já fiz o RTA, eu já fiz o Bobat básico. O Baby eu já fiz 2 vezes, com 2 profissionais diferentes. Então, os da Billy. Então, assim, eu acho que meio que vai somando tudo. Então, eu tenho hoje dificuldade de dizer assim, não, eu uso tal método. Não tô falando de método, tô falando. Eu acho que o RTA, porque o RTA tem essa questão do toque delicado. Então, assim, da mão muito. Você precisa ser firme na hora que precisa, mas ser leve na hora que precisa. E saber diferenciar isso. Então, acho que o RTA é um curso muito bom nesse sentido. E o Baby, né? O curso Baby do Bobat. Mas aí, pra você fazer o Baby, você primeiro tem que fazer o básico. E a Tereza fala uma coisa que eu acho que é verdade. Na época eu não entendia. Mas hoje eu entendo, assim. Que ela fala que a gente tem que atender muita criança mais velha, com mais de 2 anos, antes de botar a mão no bebê. Por que você... Porque ela diz que a gente tem que entender o que pode dar errado. Se a gente não atuar bem, aonde a gente vai levar essa criança pra saber prevenir. Entendi. Pra saber o que a gente vai evitar. Concordo. E a gente aprende também a dosar a mão. Pra quando chegar no bebê, a mão é muito diferente. Entende? Então, assim, o que você falou, é bem diferente, assim. Você tem que... É mais calmo, é um silêncio. Tem bebê que você tem que falar mais alto. E você vai ter que saber ler esse bebê. Então, acho que é uma coisa mais delicada ali. Gostei de saber disso, realmente. Atender primeiro um monte de crianças. Ela acima fala de 2 muito anos. isso, porque quando a gente tá fazendo o Bobat, olha que tem 1000 anos que eu já fiz, né? Mas, como eu trabalhei pra Tereza, eu acho que fica meio que Tereza ainda um pouco na minha cabeça. Mas, todo mundo queria fazer o Baby. Tava todo mundo ali, ela perguntava, por que você tá aqui fazendo o Bobat? Porque eu quero fazer o Baby. Ela falava, gente, parou. Vocês têm que atender muita criança antes de colocar a mão num bebê. E eu acho que hoje eu entendo, na época eu não entendia, não. Mas hoje eu acho que ela tá certa, assim. Você tem que treinar muito a sua mão. Não, eu também entendi. Eu acho que, realmente, principalmente essa coisa, saber o que pode dar errado, né? Onde é que você precisa intervir para poder dar certo no futuro. Digamos assim, ou evitar, né, que alguma lesão apareça. Eu acho que isso... às vezes eu chego um bebê que eu falo assim, nossa, se eu não fizer isso, vai ficar igual o fulano. Sabe? Então, assim, eu já sei que eu tenho que... Aonde eu tenho que pegar mais pesado, digamos assim. Aonde eu tenho que ter mais atenção. O Brasil, a gente tem uma dificuldade, né? Que o Brasil é gigantesco. E no interior chega muito pouco, né? A pessoa tem que despender. Hoje, todos os Bobats que eu tenho contato, o pessoal que dá o Bobat, né? As turmas estão sempre cheias. E vem gente de tudo quanto é lugar. Realmente vem. Mas financeiramente é muito custoso pro brasileiro hoje. Ainda. E aí tem uma outra questão, né? Ainda pegar avião. Não, e tem outra questão. O Bobat hoje, ele é desacreditado pela comunidade científica. Mas eles não sabem nada. Não, então, mas aí que tá. Porque aí eu escuto... gente, tô brincando, tá? Foi uma brincadeira. Mas Bobat revoluciona a fisioterapia, não tem nem o que falar. Tem que pesar, sabe? E é o que eu falo. Sempre perguntam pra mim no Instagram, ainda vale a pena fazer o Bobat? Porque aí a pessoa pensa, o recém-formado já tem pouca grana. O Bobat é um curso caro. E não tem evidência. Pra que eu vou fazer esse curso? É o que eu escuto muito. É o que eu escuto muito. E eu ouvi também num podcast australiano que eu gosto de ouvir. Que são 2 pesquisadoras que entrevistam pesquisadores sobre a publicação deles. Eu acho maravilhoso. E aí elas estavam falando sobre o Bobat. Quero ver, me manda depois. E aí perguntaram pra pesquisadora, por que você acha, então, que tanta gente ainda faz o curso Bobat se hoje ele não tem evidência? Na Austrália é palavrão, Bobat é palavrão. Não pode falar do Bobat. E aí ela foi e falou, não, eu acho que é o único curso que tem uma carga prática tão grande.
Então, o recém-formado, ele vai fazer porque ele sabe que ele vai ter alguém ali do lado dele, ensinando onde ele vai colocar a mão, como que ele vai se... Enfim, vai ter alguém ali do lado dele ensinando ele a colocar, vai ter aula prática. E aí acaba que nenhuma outra técnica supriu essa demanda. Então, por isso que o Bobbit tanta gente ainda faz. Entendeu? E aí é o que eu falo, dependendo de quem dá o treinamento, eu ainda acho que vale a pena. Sim. Entendeu? Porque é o que eu falo, eu aprendi CIF foi no Bobbit, não foi na faculdade. Entende? Então, assim, eu aprendi o que é CIF, eu aprendi a fazer um objetivo funcional, foi no Bobbit. Então, assim... Sim, a importância da órtese. A importância da órtese, de manter o alinhamento, entende? Então, assim... Eu também acho. Eu acho assim que a gente vê a diferença da pegada do fisioterapeuta que fez Bobbit e do fisioterapeuta que não fez Bobbit. Do direcionamento que vai levar para fisioterapia, do direcionamento como fala com o pai. Eu vejo muita importância nisso, porque como o feedback dá para o pai também, quem fez Bobbit, quem não fez Bobbit. É bem diferente. É muito diferente. Justamente, eu acho que ela tá certa, assim, essa pesquisadora. É a aula prática. O diferencial do Bobbit é o prático. Porque você vê hoje o que tem mais evidência é o quê? Treino orientado à tarefa. Mas não tem um curso de treino orientado à tarefa com carga prática para você ir lá e atender com alguém te supervisionando. Treino orientado à tarefa seria, vamos treinar a comer sozinha. E então, aí você vai treinar a criança vai a comer treinar sozinha. A criança a comer sozinha. No caso, comer é pra TO, né? Porque se as TO me ouvirem, elas brigam comigo. Mas... Não, mas o fisioterapeuta também. Não, porque você vai... Se o fisioterapeuta vai ter que fazer alguma coisa direcionada para posicionamento. Se é permanecer sentado. Vamos ajeitar a escápula, ativação abdominal. E eu acho que é aí que mora uma confusão, que eu acho assim. Porque o treino orientado à tarefa, o que ele diz? Você vai treinar a tarefa até a criança aprender aquela tarefa. Mas o que ele te diz é que você vai fazer uma análise de movimento antes para entender por que ele não consegue fazer essa tarefa. E se precisar fazer fortalecimento, você vai fazer fortalecimento antes de treinar a tarefa. E eu acho que muita gente pegou só a parte do tem que treinar a tarefa e ficou nisso, assim. Então, tenho só que treinar a tarefa. Mas não é bem assim, sabe? Então, assim, eu acho que falta esse... Eu acho que é aí que tá o pulo do Bobbit, assim. Ter a parte prática. Entende? Então, por exemplo, o treino orientado à tarefa, a gente quer que a criança chute uma bola, quer jogar futebol com os amiguinhos. Então, você vai ver o que tá de musculatura fraca, entre aspas, para essa criança. Você vai colocar ele para chutar a bola na sua frente. E aí você vai observar o que está acontecendo. Ele tem o quê? Ele tem dificuldade de transferir o peso para uma perna para poder liberar a outra para chutar. Mas por quê? Porque ele tem fraqueza em glúteo, ele tem fraqueza em musculatura abdominal, então ele perde o equilíbrio. Ele tem um déficit de equilíbrio, tem um déficit de coordenação para coordenar a outra perna e fazer a flexão e conseguir... Tá com uma hiperlordose. Uma hiperlordose. E aí você vai trabalhar, você vai montar o seu tratamento pensando em resolver esses pontos e toda a sessão você vai treinar o chutar a bola. Então, primeiro você vai fazer, por exemplo, o fortalecimento e depois você vai chutar a bola. Entendi. Entendeu? Então, você tem que preparar ele, como diz o Bobbit, você tem que preparar para treinar a tarefa que você quer que ele aprenda. E aí você pode compartimentar a tarefa. Então, por exemplo, se chutar a bola tá difícil, você pode primeiro subir e botar o pé num banco na frente. E aí depois você vai evoluir para o chutar. Mas segundo o treino orientado à tarefa, você pode compartimentar, mas pelo menos uma vez você tem que fazer a tarefa completa. Entende? Entendi. Porque ele tem que entender que aquele monte de pedacinho vai virar o quebra-cabeça. Uma coisa só. Gente, mas olha só, vamos dentro de qualquer treinamento para um atleta. O atleta do tênis, ele vai para academia todo dia, fortalecer braço, glúteos, perna, para poder depois jogar tênis 5 horas no grande slam lá. Isso. A mesma coisa. É a mesma ideia, assim. Então, e aí não tem um curso, sabe? Então, assim, não tem um certificado. É muito difícil montar um... Você vê o Bobbit, ele tá aí há muitos anos. Muitos anos. Para você estruturar um curso do tamanho do Bobbit, é muito difícil. Muito difícil. Você vê os cursos que você estrutura, os seus cursos. É muito complicado. Online já é difícil. Imagina presencial. Eu fico vendo... E tem que ter os pacientes, né? O pessoal do Bobbit Brasil, para organizar cada curso, juntar paciente, conseguir gente vindo. Aí tem vários outros profissionais que também dão curso dentro do Bobbit. Porque normalmente o Bobbit tem a fisio, a TO
e um fono ou a fono. Sim. Então, assim, tem que ter os 3 profissionais. Principais. Isso. Mas eles também colocam Também chamam um ortopedista, um neurologista. E aí tem que organizar esse povo todo. Sim. E aí é uma semana inteira, todo mundo chegando. É muito difícil. O principal, acho que é paciente. É muito complicado. Muito complicado. Você tem que ter uma clínica para poder suprir os pacientes para o seu curso. Uhum. E como é que vai montar um outro curso desse tamanho? Eu acho que hoje você tem o nome Bobat. Ele pode ter toda a base do Bobat internacional, esqueci o nome dele, não sei o quê. Da família Bobat, que criou... O Bobat mesmo, casal Bobat. Casal Bobat, eu esqueci o nome deles. Do casal Bobat. Mas eles estão inserindo, você vê que eles estão inserindo novas técnicas dentro também. Eles falam que é o NDT agora, né? Que é um conceito vivo. Mas a comunidade científica rebate isso também. Por que, gente? Mas eles falam, por exemplo, fala das fases, fala da detox, fala de biomecânica, de organização biomecânica, de órtese. Tem tudo lá dentro do curso. O que eles trazem, assim, se mudou tanto, então é outra coisa, não é Bobat. Se mudou toda a concepção. Gente, Bombril é Bombril, não é palha de aço. Exato. Então, assim, eles dizem que se você mudou o que eles falam, tá, gente, da comunidade, que eu escuto em congresso e tal, é isso, que se você mudou tanto a base, não é mais Bobat, é outra coisa. E aí você tem que entender outro nome para essa coisa. A Billy coloca que é NDT, né? NDT. Mas Neurodevelopment Treatment. Que seria um tratamento baseado no desenvolvimento. Eles dizem que você, então, tem que mudar o nome. Mas então já mudou é outra coisa. NDT? Mas aí eles falam que é NDT clássico, NDT... Entendeu? Tem uma certa confusão de nomenclaturas. Eles fazem umas nomenclaturas tão básicas pra tudo. Tudo virou coisa, né? Tudo virou tudo hoje. Agora, pra mudança ali, eles se pegam umas besteiras que não importa pra gente. Então, assim, ainda faz sentido. Você que acabou de se formar, que é empresária, faça o Bobat, faça todos esses outros cursos que tá falando aqui, que a Glaucia tá falando, de Alberta, do GM, que valem a pena você tá cada vez mais aprendendo se um dia você quiser trabalhar com neném. Porque primeiro você tem que ficar pelo menos 2 anos com crianças acima de 2 anos. Então... Isso aí foi a regra que a gente acabou de criar. Mas pra você ser juiz, você tem que ficar não sei quantos anos trabalhando como advogado. Então a regra agora, pra você tocar num bebê recém-nascido, sair da UTI, você tem que ficar não sei alguns anos trabalhando com criança. Nova regra. Mas eu achei super coerente a regra da Tereza. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Eu ia preferir botar meu bebê, que eu saí da UTI com uma profissional que já tem uns anos de carreira, já trabalhou com crianças maiores e também agora trabalha com crianças mais novas. Sentido faz. Faz sentido. Né? Amiga, muito bom. Eu vi que eu queria que você falasse um pouco sobre o seu curso de avaliação, que você fez 2 lançadores? Foram 2 lançamentos. 2 lançamentos. Foram 2 turmas. Teve 2 turmas. E eu queria saber um pouco mais sobre o que é esse curso. Porque, pelo que eu entendi, você tá botando um pouco de GM ali dentro e explicando um pouco para as pessoas. Me conta um pouco. GM ainda não. Mas a ideia é fazer que eu veja que os profissionais têm dificuldade desde a avaliação. Então, eu recebo muita pergunta no Instagram de como avaliar, como eu monto a ficha de avaliação, como eu escrevo o relatório. Então, e o que eu sempre digo é que a avaliação é a chave. Se você não avalia bem, você não vai tratar bem. Então, o curso foi a minha ideia de tentar auxiliar principalmente os recém-formados, que têm essa dificuldade mesmo de estruturar a avaliação, como começa, como aborda o paciente. Então, no curso, eu falo desde como estruturar a ficha de avaliação, o que tem que ter na ficha, o que você não pode deixar de perguntar, até como você vai tocar no paciente. Aí tem o exame físico, como você vai fazer o exame físico, o que é CIF, como que a CIF vai influenciar na sua avaliação, o que você está vendo de atividade, como você vai avaliar as atividades, como você vai avaliar as atividades dessa criança, como você vai fazer os testes para ver se tem encurtamento, se não tem encurtamento, se é espasticidade, se é encurtamento. Então, eu falo tudo isso.
E aí tem caso clínico, e eu avalio o paciente, faço toda a avaliação e vou falando o que eu tô vendo ali, o que eu tô fazendo, por que eu fiz o quê, e o que eu vi. E aí a gente depois tem um que eu mostro até o raio-x e faço a análise do raio-x no vídeo para a pessoa ver, traçando a linha. Eu desenhei a linha. Ó, aqui é a primeira, aqui você vai trazer a outra, agora a gente vai contar. Então, eu falo tudo isso no... Nossa, é muito completo. No curso. Essa é uma dúvida que todo mundo tem. Então assim, eu gravei, assim, botei o raio-x e fui desenhando. E fui falando o que eu tava fazendo de um paciente. E aí eu falo do relatório, que também é uma dúvida que muita gente tem, como fazer relatório. E hoje, toda hora, a gente tem que fazer um relatório, né? Porque os planos de saúde pedem, todo mundo tá entrando com processo. Então, a gente tem que fazer um relatório. E aí, eu recebo também... Outra pergunta que eu sempre recebo, como que eu faço relatório? Então, eu ensino no curso como fazer o relatório. A Angélica fez um bônus para o curso da escala SATICO, que é uma escala para avaliação de tronco, de controle de tronco. Então, a Angélica, ela dá essa parte no curso. Foi um bônus que ela me deu aí de presente para o curso. Tem um bônus também, que é a avaliação visual, que uma TO gravou para mim, a Sofia. Então, a Sofia fez 2 aulas de avaliação visual e a gente colocou também no curso. E aí, eu quero mexer nele agora. Então, assim, eu quero colocar... eu falo também do GMFM. Então, como usar, falo do Stand Up and Go, que é um teste, né, pra gente avaliar a criança levantando, como ela levanta, como ela anda um determinado percurso, toque e volta. Então, aí a gente avalia várias coisas ali, né, velocidade, a passada, enfim, dá pra ver várias coisas fazendo esse teste. Então, eu falo desse teste, o teste da escada, que é como a criança sobe a escada, como a criança desce a escada. Falo da Alberta, e aí eu mostro também um caso clínico de um bebê, eu aplicando a Alberta no bebê. Eu acho que é isso. E o que você vai botar mais que você falou? Eu quero botar mais coisa de bebê ali. Entrar mais no desenvolvimento motor. Então, esse é meu plano aí, 2024. Acrescentar essa parte mais de bebê. Vai ter algum lançamento previsto? Ainda não tem data. Ainda não tem data? Não, porque eu tô fazendo 2 projetos em parceria com a Angélica, que a gente ainda não pode contar. Ai, meu Deus, eu quero saber! E aí eu preciso entregar esses 2 antes de começar a mexer no curso de avaliação. Então, quando eu entregar esses 2, aí eu vou começar a mexer no curso. Muito bom. E a outra questão também é que, às vezes, a gente tem muitos bebês que a gente, né, os pais tiveram neném, a gente indica para entrar em contato com você. Você tá fazendo... E que não são do Rio. Você faz atendimento online para criança? Ou é só bebê? Ou a criança um pouco mais velha também? Você faz atendimento online? Para criança mais velha também. E aí eu criei 2 modalidades, digamos assim. Então, pode ser um híbrido, que eu chamei de híbrido, que a criança vem, faz avaliação presencial no consultório. Eu já saio dali com algumas orientações iniciais, tipo cadeira, andador, se precisa de teratog, como vai colocar as faixas do teratog. Eu já coloco ali, já filmo, e a criança já sai com essa informação. Se vai precisar de órtese, qual órtese, sapato, qual sapato. Já sai com toda essa prescrição. E já orientações iniciais. E aí, depois, a gente faz um acompanhamento online. E aí, pode ser só com os pais, nesse caso, porque eu já conheço a criança, eu coloquei a mão, então eu fiz a avaliação eu ali. E aí, eu vou orientando a família. Então, essa é uma forma. E se o fisioterapeuta quiser participar também, ele é super bem-vindo a entrar. E a outra forma seria, aí eu preciso da participação do fisioterapeuta 100%, que aí é totalmente online. Aí eu vou fazer a avaliação junto com o fisioterapeuta, eu vou falando, olha, a gente vai avaliar isso, eu preciso de tal teste, ele filma tudo para mim, eu estudo tudo que ele mandou, e aí eu discuto com ele, converso com ele, dou um feedback e a gente monta ali um programa de tratamento para as próximas sessões. E você acha que os fisioterapeutas estão abertos? Não todos, mas eu tive uma boa recepção, assim. Pelo menos os que eu fiz até agora, todos aceitaram bem. Eu senti mais dificuldade para eles virem acompanhar a avaliação, porque toda vez que eu avalio um paciente de fora, eu falo, se quiser, pode chamar o fisioterapeuta. E aí eu sinto que não tem tanta adesão. Acredito também por conta do deslocamento, tem que, enfim, vai perder fechar. O dia todo, fechar ou a mais, agenda. né? Dependendo de onde a criança mora.
Então, eu entendo, assim. Agora, o online, eu tenho sentido uma abertura maior. Não vejo tanta resistência, sabe? De discutir. Eu acho que é super válido. Isso está crescendo bastante, porque, na realidade, de novo, a gente volta no problema do Brasil, né? O problema do Brasil é que o Brasil é muito grande. A gente tem cursos que são nas capitais, que é normal que seja assim, mas que também financeiramente são complicados, porque você tem que ficar uma semana inteira, hotel, não sei o quê, financeiramente demanda um investimento. Eu acho que o online ajudou muito nesse sentido, né? Então, assim, eu acho que a pandemia teve esse ponto positivo, digamos assim. Acelerou a coisa do virtual. Acelerou. Então, hoje a gente tem muito curso bom online. Tem. Então, assim, você não precisa... que evita esse deslocamento, digamos assim. Mas é diferente. Mas é diferente. Até por conta da prática. Se tiver prática, tem que ser presencial. Tem não que tem ser como. presencial. A gente tentou, né, botar o CTF online. Não dá. E você depois poderia fazer um presencial, se você quisesse, mas você e tal, não sei o quê. A gente desistiu, é só presencial. Você ganha o online de bônus pra você estar revendo matéria. Você assiste antes pra chegar já lá com perguntas e tal. Mas tem que ser presencial. Como é que você vai aprender a tirar medida? Não dá. Não dá. Essas medidas que você tira na avaliação, como é que você acha que as pessoas estão levando, por exemplo? São quais medidas que você dá? No curso de avaliação. No curso de avaliação, a gente não entra na parte de medida, porque eu acho que seria muito complexo ali para um nível online. Então, assim, o meu foco é eles identificarem que tem um encurtamento, aonde está o encurtamento, se tem espasticidade, você não sabe a quantidade. Aonde está a espasticidade. Porque é uma dificuldade, assim. Às vezes, eles não sabem diferenciar o que é espasticidade, o que é encurtamento. Então, se eles saírem dali pra mim, saberem identificar, não, ele tem um encurtamento em pessoas, tem encurtamento em adutor, tem aumento de tônus no tríplice pissural. Então, aí você também já sabe o tratamento que você vai fazer. Você já consegue. Porque se é um encurtamento nessa musculatura, tem você que já ativar, sabe o que você tem que ativar, o que você não tem que, entendeu? Entendi. Então, acho que no curso eu não chego a essas medidas, que eu acho que confundiria mais do que iria ajudar, entendeu? Então, ali, eu quero que eles identifiquem aonde está a fraqueza, aonde está o encurtamento e como a gente vai tratar isso, entendeu? Então, assim, esse é meu foco ali. Então, eu não entro em medida nenhuma, só do raio-x. Só do raio-x. Isso. Porque do raio-x também é um papel, né? Você não tem botando a mão na criança. Então, você tem como fazer os desenhos ali em cima. Não tem uma aula de raio-x, porque aí teria que ter um médico e tal. Eu só faço a avaliação do meu paciente. Então, eu peguei o raio-x do meu paciente, com autorização da família, e fiz todos os cálculos ali no vídeo, pra eles acompanharem. E aí, eu acho que a galera tá gostando. Assim. Eu acho que ajuda muito, porque é uma dúvida muito grande, gente. Até porque a gente, no Brasil, infelizmente, a gente tem um alto grau de luxação e subluxação de quadril ainda. Muito. Então, o profissional precisa ver o raio-x e ver a potencial... Isso é uma outra questão, assim, no curso, eu mostro os testes pra gente saber se tem luxação ou não. Então, assim, pra gente já ter uma ideia se a criança, os exames clínicos que a gente precisa pra desconfiar se essa criança tem ou não luxação, e aí encaminhar para fazer uma imagem. Por mais que a gente saiba que tem um protocolo de vigilância do quadril, se a criança é nível 5, tem que fazer de 6 em 6 meses, se a criança... Mas eles fazem isso? Só vocês, tudo bem, mas... O pai e a mãe, você diz? Não tá ainda. Eu perturbo. Mas não tá no dia a dia esse protocolo de vigilância do quadril. Não, ainda não é uma coisa super estruturada, assim, que todo mundo aplique. Brasil, não. Mas eu cobro isso das famílias. Às vezes os ortopedistas até brigam um pouco comigo, porque eu falo, não, mas 6 meses tem que fazer o raio-x. Não, mas não tem sinal. Eu falo, mas tem que fazer o raio-x, tá escrito aqui. Então, assim, eu peço o raio-x, entendeu? Então, assim... Não custa nada. Não custa... Eles falam que tem que evitar radiação. Ela falou, prefiro evitar a luxação. Então, assim, eu sempre, 6 em 6, um tem que fazer. E aí eu peço. Às vezes... Não é toda criança, não, gente. Não, depende da criança, do diagnóstico. No protocolo, dependendo do nível funcional da criança, do GMFCS dela, ele vai te dizer em quanto tempo você tem que fazer o raio-x. Então, por exemplo, nível 4, nível 5 é de 6 em 6 meses. E os outros de 1 ano. Não. Tem crianças que é a cada 2 anos. Depende do nível funcional da criança e da idade. Entende? Então,
vai olhar lá na tabela e vai definir qual... Isso de luxação e subluxação, a gente ainda vai conseguir atingir os marcos da Austrália e da Suíça né? um dia. Tomara. Né? Que eles têm 97%, né? Quase não tem mais. Acho que na Suíça foi erradicado, acho que não tem. Não tem, né? Justamente porque utiliza esses... E eles usam a prevenção, a cirúrgica antes também, né? Sim. Eles já fazem a prevenção antes. Então, assim, não espera luxar, sabe? Pra fazer a intercorrência cirúrgica. Mas é válido, porque vai ter, né? Então, vai ter. Em algum momento então, assim, vai ter que fazer a cirurgia. A grande maioria vai ter. Então, assim, eles não esperam. Alguns países já entram já com essa paliativo já. Então, essa é a parceria mesmo com o ortopedista, com o pediatra, para poder ir trabalhando. Porque quem vai falar vai ser o pediatra. Ou ele tá com 5 anos. De repente, é melhor a gente ir no ortopedista e o ortopedista pensar em fazer uma cirurgia com 7. Não, a gente começa o acompanhamento do quadril com 12 meses. A parte cirúrgica, né? Então, eu tava vendo 5 anos. Com 12 meses, a gente já começa a encaminhar. Então, assim, criança fez 12 meses, a gente já tem que fazer o primeiro raio-x de quadril. E aí já encaminha pro ortopedista. E a partir daí tem um ortopedista do nosso lado ali acompanhando como é que tá evoluindo esse quadril. O pediatra, o ortopedista, eles serem Sim. fazer essa intercorrência antecipada que são lá fora. Porque muitos quem vai ainda convencer e conversar com o pai é o pediatra e o ortopedista para isso. Então, essa parceria mesmo deles entenderem que lá fora foi feito assim, tá sendo muito bom para as crianças. A gente voltou pro pediatra, você viu que a gente começou. Pediatra. Daqui a pouco a gente vai... Não, vocês estão falando, a gente não tá brigando com o pediatra, tá, gente? A gente quer uma parceria maior. A gente só quer mais parceria, mais proximidade. Eu acho que é isso que falta. Então, já que a gente chegou nessa, eu vou fazer a pergunta específica que eu fiz para todo mundo. Um segundo. Vou parar aqui rapidinho. Tá quanto tempo? 1h16. Meu pai. Só? Posso continuar? É muita coisa. Pode seguir a mandar, cara. Pode seguir ou não pode seguir? Pode. O que a gente pode... O que você quer falar mais? Nem sei o que você programou. É porque a gente falou tudo. Eu não tenho. Minha preparação do bebê, a gente já tocou em todos os pontos que eu queria tocar de bebê. A gente falou rápido, gente. É isso. A gente fala rápido. Aí na edição, a gente bota mais lento e vai demorar. Em vez de acelerar, vocês desaceleram. desaceleram. Não, a gente deu uma quantidade Fala um pouco sobre absurda. a clínica dela, como é que tá. A clínica que é consultório, no caso. Não, mas ela tem que resolver a vida dela. Eu acho que ela tem que sair daqui pro interior de São Paulo. A resolução dela. Ajuda. Você vai pra praia? Nunca. Vê pelo meu tom de pele Então, branco. pra que você tá aqui no Rio? Que eu nem passo perto. Acho que sabe, bebê. Não, vamos finalizar. Não tem muito... A gente já falou de avaliação, a gente falou dos marcos motores, a gente deu esporro em todos os pais. Um exercício que vocês queiram passar para as pessoas que você podem passar online, dicas, alguma coisa. Por aí, daqueles vídeos, aquelas aulas que você lembra, que você fez alguma coisa que seja interessante. A gente fez, sei lá, umas 20 e tantas aulas lá. A gente pode falar da questão do parapódio, né? Que lá na aula eu falo, eu tenho uma aula de parapódio e uma aula de andador. E aí eu acho que a gente pode falar, assim, que eu recebo muita pergunta no Instagram, do Instagram, assim, perguntando quando que a gente vai indicar o parapódio, pra quem, e quando que a gente vai pro... Isso é bebê, vambora. Entendeu? Que aí também... Vamos lá, voltar, pode. Então. Vai voltar fazendo a pergunta? Vou fazer a pergunta. Vai lá, gravou. Eu queria saber, porque essa é uma pergunta que você recebe, que eu acho que muitos pais têm essa dificuldade, assim. Porque a gente sabe que dentro dos marcos motores, a criança, teoricamente, tem que ficar em pé com 11 meses. Ou mais, não sei. Antes? Quando é que eu boto, então, essa criança no parapódio no andador? Porque eu achei que era 11. Ai, meu Deus! O bebê típico, ele já começa a se puxar pra de pé com 7 meses. O bebê com desenvolvimento motor típico, ele começa a se puxar e aí ele
arrasta, ele usa mais o braço, né? E ele traz a perna até que ele fique em pé. Óbvio que ele usa muito o braço, mas ele já começa a fazer uma descarga de peso em membro inferior, faz aquela perna arqueada, né? Então, assim, parece que vai cavalgar, né? Então, a perna arqueada e conforme ele vai... Tipo Garrincha. Conforme ele vai ganhando força, ele vai alinhando o membro inferior, como a Billy muito explica. E aí, ele vai alinhando. Então, por volta dos 7 meses, esse bebê já começa a puxar. O bebê com desenvolvimento motor atípico, com 9 meses, a gente tem que colocar em pé. Então, deu 9 meses, esse bebê ele tem que ser colocado em pé. Vai variar a forma que você vai fazer isso. Então, se o bebê ele tem mais controle de cabeça ou menos, você vai usar mais apoio ou menos apoio. Você pode usar um head pod associado, você pode ter que segurar um pouquinho a cabeça, dar um leve apoio, você pode ter que fazer um apoio anterior, um apoio posterior, enfim, você pode precisar de recursos para manter essa criança em pé, mas ela tem que começar a ativar. Mesmo se eu tiver que colocar alguma coisa pra segurar a perna, porque às vezes a perna também não fica em pé, né? E aí? A gente pode usar o apoio anterior, então botar tipo um rolo, um sofá e evitar o extensor. Agora, não teve jeito. Nada que eu botei a criança ao máximo. Porque o extensor ele vai deixar a criança mais passiva, querendo ou não. Né? Então, ele vai manter a extensão ali, mas é como um gesso. Então, assim, você colocou um gesso, a criança não vai dobrar o joelho, mas também não tá fazendo força, ela tá relaxada dentro do gesso. Entendi. Sabe? É tipo um colar cervical, quando a pessoa sofre um acidente de carro e bota o colar, e aí depois, quando tira, a pessoa tá sem força, sabe? Então, a mesma coisa, você não tá fortalecendo enquanto você tá com o extensor. Então, o ideal é não colocar o extensor. Tá. Óbvio que tem crianças e crianças, tem crianças que não mantêm. E aí, a princípio, você tem que começar até para entender, porque às vezes tem criança que não entende que ela tem o pé para fazer descarga de peso. Então é por isso, eu vou me meter aqui rapidinho. Então é por isso que alguns filhos estão pedindo as nursings para algumas crianças para segurar o joelho, mas deixar o resto livre para não ter que usar o extensor. Ela fala, não, eu não quero botar extensor. A nursing vai segurar e vou conseguir ainda ter mais ativação muscular. Isso. Eu não sabia. Ou uma faixa de neoprene. Entendeu? Tudo isso a criança tem uma certa folga de movimento ali, então ela vai ativar um pouco. Entendi. No extensor, ela fica muito passiva. Então, assim, a criança é muito hipotônica, não consigo nada, eu mal coloco, ela já dobra o joelho. E aí você pode iniciar com o extensor, mas você tem que entender que não é uma coisa para sempre. Você vai querer ir tirando, desmamando aquele extensor, eu de novo. Vai ter que ir desmamando o extensor até você conseguir colocar essa criança sem o extensor. É melhor que ela tenha um apoio anterior, que ela vai estar ativando mais, colocar uma faixa, do que eu colocar o extensor. Então, assim, o mínimo possível. Então, com 9 meses, a gente tem que começar a traçar essa estratégia. E aí, o que as pesquisas trazem é que ela tem que ficar 1 hora em pé. Seguido, não precisa ser seguido. Você pode parcelar isso aí ao longo do dia. Suaves prestações, tipo as Casas Bahia. Mas você pode parcelar e colocar. Então, 10 minutos. Depois você lembra, bota mais 5. Depois mais 10. E no final, tem que somar o que você tá devendo para Casas Bahia, entendeu? Então a gente precisa realmente, de novo, de parceria do pai. Isso. O pai tem que botar 1 hora ali a criança em pé. O pai, ele é da equipe. Ele é membro da equipe que tá cuidando da criança. Assim, ele não tá ajudando, digamos assim, né? Como a gente fala hoje, que antigamente o pai, ele ajudava, né? Hoje o pai não ajuda. Na minha época, por exemplo, minha mãe fala que meu pai ajudava. Não era obrigação. Não, agora não, a gente já sabe que o pai, ele tem que fazer. Então, assim, ele é parte da equipe. Eu já tomo como sim. Então, quando eu falo pai, é pais. Pai e mãe. Isso, então assim, dois. Faz parte da equipe que vai desde que você vai traçar a meta de tratamento até todo o tratamento. Todo o tratamento. Então, ele é seu parceiro ali 100% do tempo. A Billy também mostra no curso dela uma lata de lixo para botar a criança em pé. Esse é um outro recurso que a Billy usa, barato. Não é para jogar seu filho na lata do lixo. É uma lata do lixo, Juliana, porque ela é comprida. Jogar a criança no lixo. É porque uma lata do lixo é um balde mais comprido que vai vir na altura aqui da criança. Ela fala que é um container. Ela chama de container. Mais bonitinho. Mas é a mesma coisa. A gente sabe o que é container? Existe essa palavra no Brasil? É utilizada? Eu acho que é um
pouco. Um balde mesmo, né? Um uma balde, lixeira. Mais ou menos da altura da criança. Que vai pegar aqui, né? Aqui. E aí a criança fica encostada atrás, mas se ela cair pra frente, tem aquela folga ali. Aí ela fala assim, se a criança ainda não consegue muito ficar ali dentro, ela enche de almofada, por exemplo. Aí você vai tirando as almofadas pra dar mais espaço pra ela trabalhar mais. É bem legal, é barato isso. No consultório eu coloco no rolo vazado. Sabe aquele rolo vazado de integração sensorial? Não, mas então, da integração tem um rolo, que no meio tem um buraco no meio. Que aí ela usa pra fazer, enfim, estímulo vestibular e tal. Eu coloco ali dentro e coloco uma bola, tipo 45, ou almofada, o que precisar, pra poder ajudar. E a ideia é a mesma. Só que aí eu uso... No consultório eu uso o rolo. Porque você não vai botar uma lata do lixo. Mas a ideia é a mesma coisa, assim, trazer... E aí você pode, dependendo da altura também, isso é uma diferença, né? Então, por exemplo, eu posso começar com um apoio mais alto e depois ir descendo, porque eu quero que essa criança tenha controle de tronco, né? Então, e eu falei isso na minha mentoria, as meninas... Às vezes você pode usar o extensor, gente. Se você quer trabalhar o tronco, às vezes seu foco é trabalhar o tronco. Não é trabalhar fortalecimento de membro inferior. E se seu foco é trabalhar o fortalecimento de membro inferior, coloca o extensor em membro inferior, que a criança vai ter que focar só no tronco. Depois, você tira o extensor e aí você vai trabalhar fortalecimento de membro inferior. E tá tudo bem. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem que pesar. E a ideia é a mesma do apoio. Então, você pode começar com o apoio mais alto e ir descendo, que aí ele vai ter que controlar mais o tronco dele. Importante. Então, eu não sabia que eram 9 meses. Então, gente, 9 meses a criança tem que estar de pé já. Entre 11 e 12 meses já começa a treinar marcha. Já começa. Independente de como você vai fazer isso. Com suspensão, sem suspensão. O que seria suspensão? Trilho. Tem várias formas, né? Então, você dá um apoio para manter a criança, o tronco da criança. Então, por exemplo, uma criança nível 5, provavelmente vai ser o nível 5. Ela não tem ainda controle de tronco, mas você precisa ensinar ela a trocar o passo. E aí, você vai usar um apoio ou um coletinho, e aí vai prender no teto, vai prender no trilho da gaiola, ou vai colocar um elástico. Enfim, tem várias formas de você fazer isso e suspender o peso. Lá fora, eles têm um elevadorzinho super chique, lindo e maravilhoso. Que aí você prende e sobe e a criança fica em pé. E ele sabe exatamente qual percentual de peso que ele tá tirando daquela criança e o quanto ela tá suportando. A gente é tupiniquim. Então, a gente prende no elástico mesmo, na corda, o que a gente tem para conseguir sustentar. E aí, a gente tira até que a criança consiga manter a perna esticada, né? Então, consiga tocar o pé no solo. E aí, a gente começa a treinar o passo e vai descendo conforme a criança vai ganhando controle. Peso, vai dando mais peso para essa perna. Pra essa perna. Isso, a gente vai com 9, com 1 ano, então a gente tem que começar a botar mais peso. 11, 12, você já pode começar a trabalhar a marcha dela. A marcha dela. É interessante isso. Eu achava que começava um pouquinho mais tarde, eu não sabia. Isso é importante as pessoas saberem. É 9 meses. Que é com 9 meses a criança tem que estar de pé. Tem que colocar. Pensando na saúde do quadril. Sem os extensores. Não, sempre que possível. Sem o extensor. Sempre que possível. Façam o máximo para isso ser possível. Eu achava que o extensor era mais... agora que você falou, eu fiquei pensando, é o mesmo conceito, né? O Teratogs, ele deixa você ter a mobilidade, para você ter o aprendizado motor. Isso. Ele não é rígido, por isso que ele tem o aprendizado motor. Você bota uma coisa rígida... É diferente de colocar um colete rígido no tronco, por exemplo. Se eu botar uma coisa rígida na perna, eu não tô tendo aprendizado motor nenhum sobre ficar em pé. Eu só tô ficando ali. É isso mesmo. É isso, minha amiga. Eu acho que a gente tocou vários pontos importantes dentro do desenvolvimento do bebê. A gente chegou até esse ponto do ficar em pé. Do andar. Tem uma pesquisa que eu amo, que eu sempre falo. Que as pessoas acham que o filho vai andar rápido. Mas um bebê típico, tem aquela pesquisa, né? Ele troca 2.000 vezes. Como é que é? A Biri fala. Eu não lembro quantos exatamente. Acho que são 2.000 vezes que ele troca de uma perna pra outra. De uma perna pra outra. O peso antes de dar a primeira passada. Por isso que o bebê começa a treinar a marcha lateral. Então, primeiro ele faz a marcha lateral justamente por isso. Porque ele vai aprender a transferir o peso pra uma perna e trazer a outra.
Então, ele tá trabalhando essa transferência de peso. Então, primeiro, ele tem que aprender a fazer essa transferência para poder depois andar para frente. Então, primeiro, por isso que o bebê treina de lado, a marcha lateral. E tem também a questão da queda, né? Pensei que era isso que você ia falar. O quê? Que a Billy fala que o bebê típico... A Billy não, né? A Billy traz o artigo, esqueci o nome da pesquisadora, é uma super famosa de desenvolvimento motor, que eu não podia... Karen Adolph. Ela tem uma publicação que ela fala que o bebê cai 2.000... Eu não lembro quantas milhões de vezes por minuto o bebê típico. E tá tudo bem. Então, assim, a gente tem que deixar as crianças atípicas caírem também. Então, às vezes, a gente tá treinando a marcha do bebê, da criança atípica, né, com paralisia cerebral e tal, e a gente fica tentando evitar a queda a todo custo. E às vezes ela precisa cair para ela aprender a se organizar, da mesma forma que o bebê típico, né? Que ele cai milhares de vezes por minuto até ele aprender. Então, dentro do bebê atípico, a gente pode falar para as mães que um bebê típico faz 1.600 transferências de peso por hora. Ele cai não sei quantas mil vezes por minuto. Ele começa com passos laterais. Ele vai demorar pra caramba pra conseguir dar os primeiros passos. E a marcha dele só vai estar totalmente formada com 7 a 10 anos de idade. Exatamente. Você vê o tempo que demora. Então, não adianta a gente querer do bebê atípico que ele vai conseguir fazer todo esse desenvolvimento que um bebê típico tem de uma hora para outra. E aí que é a importância do treinamento contínuo. Em casa. Entendeu? Então, assim, a gente precisa treinar muito para ele conseguir aprender. Então, assim, não dá para treinar 1 hora de vez em quando e achar que vai dar certo. A gente precisa desse treino massivo para ele conseguir aprender. Tem essa outra pesquisa que a Billy fala também, né? De 5 horas de treinamento diários. Para você poder se tornar um mestre em alguma coisa. E demoram de 7 a 10 anos. Olha a marcha. Basicamente, a criança no início anda, na média, vai andar de 5 horas por dia. E durante de 7 a 10 anos, para ela poder ser um mestre no andar. Então, 5 horas por dia de treinamento. Imagina. Mas foi por isso que o Terasut foi criado, né? Porque a Isabela, ela era atleta e ela teve uma criança com paralisia cerebral, teve uma filha. E ela não entendia porque que ela tinha que treinar 50.000 horas por dia para jogar, não lembro qual era o esporte dela, e a filha dela fazia fisioterapia 2 vezes na semana. Não tem lógica. Não tem lógica. Se eu tenho que treinar tanto para conseguir me dar... ter um controle, né? Uma maestria, digamos assim, nesse esporte, por que ela vai treinar 2 horas só e eu vou achar que ela vai conseguir? E aí ela começou a criar o Terasut. Aí veio o Terasut, na verdade, veio toda a parte do pensamento do intensivo. Que hoje é o que mais tem evidência, que a criança tem que treinar. Intensivo, não necessariamente de alguma técnica específica, mas o treinamento não, o treino intensivo, independente da técnica que você vai usar. É isso aí. E, amiga, a última pergunta, a pergunta que eu fiz pra todo mundo, eu gostaria que você me contasse. Eu acho que eu já vou saber sua resposta. Tô até com medo. Mesmo com toda a sua experiência, existe alguma dificuldade ou desafio específico que você ainda encontra na prática da fisioterapia neurológica? Pode ser pai, pediatra, médico, ortopedista, curso, estudo, pesquisa, o que for. O que você achar que tem maior dificuldade? Assim, pode se falar a verdade? A verdade. Montar uma equipe. Ai, adorei! Também a minha maior dificuldade é essa, assim. Eu já tive várias pessoas e acaba que por algum motivo não vai, né? A coisa não flui. Então, acho que pra mim a maior dificuldade é a equipe. Montar uma equipe. É difícil, né? Porque tem que ter fit com você, na sua forma de ser. Você também tem que achar que a pessoa é boa o suficiente pra você estar dando seus pacientes, indicando pra essa pessoa. Isso, pra pessoa ficar ali, enfim, vai atender no meu lugar. Eu sou chata pra caraca, com a organização do consultório, onde fica as coisas. Então, assim... E aí ninguém aguenta mesmo, entendeu? Então, assim, eu entendo que a culpa é minha. Mas é porque você tem um protocolo. E se a gente vê, assim, toda a parte de fisioterapia neurológica... Olha quantos protocolos você não falou aqui. Que você segue para poder fazer uma avaliação. São protocolos. E você tem o seu protocolo dentro da sua clínica. E o tratamento, ele é muito individualizado, né? Às vezes a gente planeja uma sessão linda, maravilhosa na nossa cabeça. E quando a gente vai fazer...
Cadê? Nada daquilo aconteceu. E aí você tem que ter o jogo de cintura na hora ali pra mudar. E eu acho que isso também é uma certa dificuldade, assim, que eu tenho quando eu vou treinar a equipe, sabe? Aham. De ensinar esse... Jogo de cintura. Não deu certo. E bola pra frente. E agora? Sabe? Ser rápido de trocar. Entendi. É porque também, às vezes, são pessoas que ainda não tiveram tanta experiência. Então, você vai ter que dar casos mais simples. Isso. E aos poucos, E aos né? poucos. Porque com casos mais simples, elas vão aprendendo, né? Acima de 2 anos de idade, porque é proibido. Acabamos de definir que é proibido. Ficou definido neste podcast que é proibido. Aí elas vão pegando as crianças acima de 2 casos mais leves que elas consigam fazer. E a partir daí você bota um mais complicado, mas uma criança tranquila. A Angélica entendeu? fala que eu tenho que entender que eu não vou casar com funcionário. É verdade também? Então, não tem que se apegar tanto, entendeu? Você vai testar um, vai testar outro e uma hora vai Ela é funcionar. ótima pra isso. Tomo vários puxões de orelha. Ela é ótima pra dar puxão de orelha, mas também pra formar a equipe, né? Ela tem uma equipe tem uma equipe maravilhosa. maravilhosa. E de treinamento e tudo que ela dá pro pessoal. Isso aí. Ela e o Fernando, né? Ela e o Fernando, sempre. Eu acho que o Fernando é o que tá por trás das câmeras, mas é o que dá suporte a tudo isso. Porque porque não se não aparece fosse Fernando, na frente, mas por trás Se não fosse Fernando, acho que também as coisas não estariam como estão lá. Tão bem, né? Tão Digamos bem, assim. Gente, muito obrigada. Agradeço muito você por Eu que ter vindo. agradeço o convite, desculpa o atraso. Ninguém sabe. Agora que todo mundo ficou Agora sabendo. todo mundo ficou sabendo. Eu cheguei atrasada, gente. Ela se perdeu, né? Eu me perdi, mas eu tentei. Muito obrigada, Obrigada. maravilhoso. Faremos de novo. Com certeza. Muito obrigada. E quando for o lançamento, me avisa que a gente... Meu lançamento, que é técnica própria, gente. Mas eu... A gente faz. Beijo. Beijo, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.